Pessoal, para tudo, porque hoje nós temos a notícia do século. Foi anunciado o crossover em HQ da DC com a Marvel. Depois de tantos anos, mais de 20 anos sem crossovers de DC e Marvel, nós estamos de volta. Só que com a confirmação, também veio a informação que esse primeiro crossover vai ser do Batman com o Deadpool. E tipo, como assim? O que tem a ver Batman com Deadpool? Será que esse é o melhor combo de DC e Marvel que eles poderiam fazer nessa retomada de crossovers? E a Marvel cede o Zeb Wells para escrever? Ah, vamos comentar bastante que tem muita treta nesse vídeo. E só antes da gente começar, um grande salve para os novos membros do canal. Um salve para o Diogo, para o Lotan, Mark Anthony, Luiz Gustavo e Brenão Porangaba. Valeu, gente, muito obrigado, tamo junto, a Batfamília tá crescendo. Lembrando que nesse domingo a gente vai fazer mais uma live exclusiva para os membros. Nos vemos lá. Beleza, agora sim vamos começar falando desse crossover. Já existiam rumores muito fortes que iria acontecer um crossover da Marvel e DC e que era uma questão de tempo disso ser anunciado. O site Bleeding Cool, que é um site bem informado em relação a notícias de quadrinhos, já tinha dado essa informação, só que até então a gente não sabia qual que era o crossover. E bem, agora finalmente foi oficializado, confirmado 100%, tanto pela DC quanto pela Marvel. E é o crossover aí do Deadpool e Wolverine. São, na verdade, duas HQs. Uma que vai ser publicada pela DC, que vai se chamar Batman e Deadpool, e a outra que vai ser publicada pela Marvel, chamada de Deadpool e Batman. E isso segue os padrões, né, dos outros crossovers que a gente teve com a Marvel e DC, que geralmente são dois crossovers mesmo, um para cada editora. Essas duas HQs vão ter as histórias principais ali do Deadpool e do Batman, e também vão ter histórias adicionais. Sabe quando você tá lendo uma HQ e tem uma outra história backup no finalzinho? Que às vezes muitas pessoas até pulam? Nesse caso, eu recomendo você não pular, porque vão ser histórias também de crossovers da DC e da Marvel, e que vão envolver outros escritores. Então, é um crossover de Deadpool e Batman, mas também vão ter outros crossovers dentro dessa própria HQ. Também é importante falar das equipes criativas, tanto da edição da DC quanto da edição da Marvel. A edição da DC vai ter como escritor Grant Morrison e como ilustrador Dan Mora, que são tipo gods, né? Grant Morrison dispensa comentários, pra mim é o deus das HQs, fez as melhores HQs do Batman, do Superman, etc. Tudo que Grant Morrison toca acaba saindo genialidade. E o Dan Mora é o ilustrador favorito de todo mundo na DC nesse momento. Ele tem um estilo muito próprio e todo mundo gosta dos desenhos do Dan Mora, não tem? Ele é o melhor nesse momento. Ou seja, essa equipe aqui da HQ da DC é 10 de 10. Eu lembro quando eu fiz o vídeo da especulação, que eu comentei Dan Mora e Mark Waid. E o Mark Waid seria espetacular para fazer esse crossover. É só que na minha cabeça nunca passou a possibilidade de Grant Morrison escrever um crossover de Batman e Deadpool. Olha a maluquice que a gente tá fazendo, mas isso deve ser muito foda. Grant Morrison já tá num nível da vida que não precisa fazer mais nada. Pro Grant Morrison aceitar fazer esse crossover, é porque tem uma história muito boa vindo aí, sabe? Grant Morrison não aceitou isso pelo dinheiro. E eu acho que vai ser muito, muito incrível esse crossover de Batman e Deadpool. Agora, a gente vai do céu ao inferno. E eu acho que é daqui que vem a grande treta desse crossover. Porque a equipe criativa da HQ da Marvel tem o ilustrador Greg Capullo e o escritor Zeb Wells. O Greg Capullo é o meu ilustrador favorito do Batman, sabe? Na época que ele tava nos 952, é pra mim um dos melhores desenhos do Batman. Eu amo aquela fase lá. Mesmo que talvez os roteiros não sejam tão bons, mas as ilustrações são muito, muito foda. Então ver o Greg Capullo desenhando o Batman de novo, cara, nostalgia total, e que bom que ele vai estar nesse crossover. Eu acho que ele é um bom nome pra estar nesse crossover. O problema é o senhor chamado Zeb Wells. Eu não sei o que a Marvel tava pensando. Ficou totalmente desproporcional, cara. Grant Morrison, Zeb Wells. Não, é lá embaixo, é lá no chão. Eu tô tocando no chão aqui, colocando o nome do Zeb Wells. Não dá. Pô, pelo menos que colocassem o Jonathan Hickman pra fazer esse crossover. Será que não dava? Será que estão guardando o Jonathan Hickman pra um outro crossover? Será? Mas de qualquer jeito é muito inusitado, porque a DC oferece, tipo, o escritor God, e a Marvel oferece os
Zeb Wells, né? Ah, toma aí o Zeb Wells. Ah, vai, faz esse crossover aí, Zeb Wells. Também tá confirmado que um dos escritores dessas histórias backup é o Kevin Smith. Agora, a outra coisa que pegou nesse anúncio aí é justamente o combo que eles escolheram. Batman e Deadpool, que é tipo o maior herói da DC com o anti-herói em ascensão da Marvel nesse momento. Porque, convenhamos, o Deadpool nunca foi tão popular. E claro que eu tô falando isso pela questão dos filmes. E olha, eu preciso ser sincero, é óbvio que não é um crossover que todo mundo pensaria. Ah, eu quero ver um crossover do Batman e do Deadpool. Não, ninguém pensou nisso. Se alguém sugerisse isso, iriam rir da sua cara, sabe? Porque você tá de zoeira. Pelo menos, na minha opinião, é justamente esse crossover totalmente imprevisível que faz esse crossover ser tão legal na teoria. Especialmente a versão da DC com Grant Morrison. Se fossem dois Zé Ruelas escrevendo, sabe, o Zeb Wells e o outro Zé Ruela, aí, tipo, dane-se, eu ia estar bem decepcionado. Mas Grant Morrison, Deadpool e Batman, eu não sei. Eu acho que pode ser uma HQ fenomenal daí. Tô muito entusiasmado. Tô nem aí. Fiquei 20 anos pedindo crossover DC e Marvel e quando entregam Batman e Deadpool, vou reclamar? Ok, eu concordo que existem crossovers poderiam empolgar mais. Mas eu ainda assim tô empolgado com esse crossover. Porque eu acho que são personagens tão opostos que pode dar uma história bem legal. De novo, a do Grant Morrison, do Zeb Wells, qualquer coisa. E essas HQs vão sair em setembro, a da Marvel, e em novembro, a da DC. Também foi confirmado que no ano que vem a gente vai ter outros crossovers. Então isso é uma nova iniciativa da DC e da Marvel, né, que provavelmente eles estão testando. Querem ver se uma HQ do Batman com Deadpool vai vender. Gente, é óbvio que vai vender, vai ser o quadrinho mais vendido do ano disparado. Não tem nem comparação, vai vender pra caramba isso daí. Podem ficar tranquilos aí que a gente vai ter outros crossovers no futuro. Eu vi na internet alguém sugerindo Superman com Quarteto Fantástico. Pô, eu acho incrível um crossover Superman Quarteto Fantástico. Se você parar pra pensar, eles poderiam até ter lançado o Superman Quarteto Fantástico esse ano, né? Por causa dos dois filmes. Mas se eles tivessem feito isso, eu tenho certeza que a internet ia dar um jeito de reclamar. Nem que fosse pela questão da sinergia, ó, tem que fazer os filmes que estão saindo, não sei o que, blá blá blá. E eu vi algumas pessoas pedindo que não tinha que ser Deadpool, tinha que ser tipo Homem-Aranha, tinha que ser Capitão América, tinha que ser Wolverine. Wolverine tinha que ser, tá? Wolverine ia ser demais. Mas o Homem-Aranha e o Capitão América são dois personagens que já teve crossover com Batman. Teve um crossover com Demolidor. Eu realmente não vejo por que eles iriam repetir crossovers que já aconteceram no passado. É óbvio que nós, como fãs, adoraríamos. Adoraria, realmente adoraria Batman com Homem-Aranha. Qualquer coisa com Batman ia ser legal. Até Batman com Jean Grey, Batman com Ciclope. Putz, Batman com Ciclope ia ser demais. Porque tem o meme, né, do Ciclope ter sido o mentor do Batman. Vamos aguardar esse crossover, porque um dia vai acontecer. Eu entendo todas essas reclamações, eu entendo que tem uma lista de prioridades, e com certeza Batman e Deadpool não é a primeira da lista de prioridades. É só que eu tô tentando ver o lado positivo, eu tô reclamando disso há 10 anos, há pelo menos 8 pedindo crossover da DC e da Marvel. Quando sai um crossover é do Batman, tem Grant Morrison. A ideia do Deadpool não é tão ruim assim, sabe? Eu não quero tirar esse crossover pro lixo, porque eu acho que é uma ideia legal. Mas eu concordo com um monte de gente que tem outros personagens na teoria que deveriam ganhar o crossover antes. Ou pelo menos colocar o Batman com outro herói da Marvel um pouco maior, ok. É que também vai vender, sabe? Eles estão fazendo isso só pelo capitalismo de ganhar dinheiro. E talvez com o Deadpool venda mais. Porque já teve do Homem-Aranha, já teve do Demolidor, já teve do Capitão América. Então, o Deadpool. De qualquer jeito, vamos olhar o momento que a gente tá. É um crossover da DC com a Marvel. É uma HQ e eles estão, né, confirmando já que a gente vai ter outros crossovers. Rapaz, olha só, a gente tá vivendo um sonho. Realmente a gente tá vivendo um sonho, uma coisa que tinha ficado pra trás. Eles faziam esses crossover pra dar dinheiro pra Marvel, coitado, nos anos 90, pedindo falência, a DC ajudando, salvando a rival. E agora, as duas editoras bem, fazendo crossover. Que legal! Eu acho muito legal, é sério, eu acho muito legal. Sem nenhum tipo de provocação. Claro, teve essa provocação que era na época da falência da Marvel. E a Marvel também cedeu o Zeb Wells, ela tá de sacanagem. Mas é o crossover das duas maiores editoras de super-heróis que a gente tem. Tá acontecendo e ano que vem a gente vai ter mais e mais crossovers. E agora vamos ter um momento de ideias de crossovers que eu adoraria ver. Eu citei o Batman com o Ciclope, eu acho que seria legal. É só que também não descarto Asa Noturna e Ciclope, hein? Isso ia ser foda pra caramba. No momento Girl Power eu colocaria Mulher Maravilha e Tempestade. Cara, essas duas personagens juntas dariam um crossover. Ah, ia ser muito foda. A ideia da internet que falaram Quarteto Fantástico, Superman, crossover 10 de 10. Tinham que fazer mesmo. Nossa, ia ser muito foda. Aqui, ó, outro crossover
esse é mais inusitado, não iria vender gibi, mas eu vou falar igual. Deadman com Surfista Prateado. Eu acho que esses dois aí dariam uns diálogos muito foda aí, velho. Ia ser uma coisa muito foda. Deixa eu pensar aqui um crossover legal pro Wolverine. Olha, me chamem de maluco, mas Caçador de Marte com Wolverine, será que não daria um crossover legal? Justamente pela diferença da personalidade deles. Um é extremamente paciente, o outro é mais impaciente, agressivo, o outro é da paz, não gosta de incomodar ninguém. Eles poderiam estar, em algum caso, investigando alguma coisa do Wolverine, contribui com seu senso apurado, sente cheiro das coisas. E o John Jones com sua habilidade detetivesca apurada, sabe? Ele poderia, em algum momento, ler a mente do Wolverine e sentir toda a dor que ele já passou no passado. É um crossover inusitado, tipo Batman e Deadpool. Não sei se a galera ia gostar, mas eu iria querer escrever isso daí, sabe? Eu iria gostar. Qual seria o melhor personagem pra crossover com o Flash? É que, tipo, o Mercúrio é meio óbvio, né? Ah, o Flash com o Mercúrio, aí os dois estão correndo, rivalidade e tal. Sei lá, eu acho meio clichê nesse ponto. Será que não iria combinar melhor um outro personagem, tipo um Hulk da vida? Tipo, é legal, mas não sei se iriam querer fazer isso daí. Não, gente, eu tô maluco. Flash põe junto com Homem-Aranha. Flash e Homem-Aranha. Acho que ia dar... Esse sim ia dar um crossover legal. Cada um indo pra uma lápide, né? O Barry gritando pela sua mãe e o Homem-Aranha gritando pelo tio Ben. Homem-Aranha e Sideways, já pensou? Enfim, tô divagando aqui. Agora eu quero a opinião de vocês. Comentem aí ideias de crossovers DC e Marvel que vocês gostariam de ver. E no mais, gente, eu fico por aqui. Muito obrigado. Eu tô muito feliz, eu espero que vocês estejam muito felizes. Só dessa vez, dá-lhe DC, dá-lhe Marvel. E esse foi o vídeo comentando do crossover Deadpool e Wolverine. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha. E inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.